Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve problemas de colisões inelásticas, ok? A colisão inelástica ocorre quando dois objetos colidem e após a colisão eles permanecem unidos, né? É como se após a colisão eles formassem um objeto só, né, com a massa total do sistema. Então, esse tipo de problema é bastante tranquilo de resolver, né? Tem uma resolução simples. Então, vamos ver como é que funciona, né? Eu vou pegar primeiro um exemplo contendo dois objetos que eles estão livres, ok? Então, eu tenho aqui um projétil em rota de colisão com esse bloco, inicialmente parado. O bloco ele possui essas dimensões aí, 20 centímetros de largura e 30 de altura, e tem distribuição de massa uniforme. O projétil ele vem com uma velocidade v, um vzinho, né? É um parâmetro v, e ele atinge bem a extremidade inferior do bloco. Quando ele atinge a extremidade inferior do bloco, ele fica alojado no bloco. Então, ele possui uma massa m minúsculo, né? O bloco possui uma massa m maiúsculo, e existe uma razão entre uma relação entre as duas massas, né? Que o m minúsculo é muito menor que o m maiúsculo, tá? Então, eu quero saber o seguinte, né? Qual que vai ser a velocidade angular do bloco após a colisão, o ωf? Além disso, quero saber qual que é a velocidade do centro de massa do bloco, né? Então, a gente pode resolver esse problema aqui, como os dois objetos estão livres, a gente pode utilizar a conservação de momento linear e a conservação de momento angular. Então, como que fica a conservação do momento linear? Então, para a conservação do momento linear, eu tenho o seguinte, na direção x, eu tenho a direção da linha de impacto na direção x. Então, vou considerar aqui a conservação de momento linear, né, a conservação do momento linear no sistema apenas na direção x. Então, nessa colisão inelástica, a gente não vai analisar o movimento na direção y, né? Uma vez que o impulso que o projétil aplica no bloco é apenas na direção x. Então, na direção x, eu vou ter o momento linear do sistema inicialmente antes da colisão, vai ficar Mv, né, igual a massa do sistema bloco projétil vezes a velocidade adquirida pelo sistema bloco projétil, VGF. Okay? Aqui eu estou considerando que o centro de massa ele não vai mudar de lugar. O centro de massa vai permanecer onde está aqui. Okay? Estou levando em consideração aqui que a massa do projétil é muito menor que a massa do bloco. Então, a conservação do momento linear para esse sistema fica assim. O momento linear do projétil, né, que ele chegou antes da colisão, vai ser igual ao momento linear do sistema bloco-projétil após a colisão. Então, vamos agora para a conservação do momento angular. Então, conservação do momento angular. Vou colocar minha origem do sistema de coordenadas em G. O momento angular do projétil, então, quando ele atinge aqui a extremidade inferior e se aloja, vou colocar com uma cor diferente aqui, que ele teve um impacto. Então, a gente tem que calcular o momento angular desse projeto em relação à origem do sistema de coordenadas. Então, este momento angular vai ser o vetor R, né, produto vetorial, com o momento linear do projétil, que é M∈V. Né? Isso vai ser igual a momento angular do sistema bloco projétil. O sistema bloco projétil, ele vai ter simplesmente, né, eu vou ter o momento de inércia do bloco vezes
o ômega F. Aqui eu estou pegando, né, a aproximação que o M é muito menor que o M minúsculo é muito menor que o M maiúsculo. Então aqui eu vou ter o momento angular do sistema vai ser igual a IG ômega F. Ok? Aqui faltou a direção I. Né? Quem que é o meu R? O R ele tem duas componentes. Vai ter uma componente negativa em I, menos 0,1 I. E uma componente negativa também em J, menos 0,15 J. Produto vetorial com M, V, I. Então, fazendo produto vetorial, eu tenho J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais. Então, eu tenho simplesmente 0,15 MV. Ok? Temos aqui a velocidade angular, IG ômega F. Temos a velocidade do projétil. Resta saber, né, qual que vai ser a velocidade do centro de massa. Bom, a velocidade do centro de massa já é dado, né, eu já posso concluir aqui que... deixa eu só colocar tudo embaixo o resultado. A velocidade do centro de massa do bloco vai ser igual a Mzinho sobre Mão mais Minho, que multiplica V. Essa já é a resposta da velocidade do centro de massa do sistema bloco projétil. E o ômega F, eu tenho que fazer o cálculo agora. IG vai ser o momento de inércia de um bloco com distribuição de massa uniforme. Isso aqui vai dar M, que multiplica 0,2 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado sobre 12 vezes ômega F, e isso é igual a 0,15 MV. Então, isolando o ômega F, aqui vai dar 13,85 vezes MV sobre M. Bom, vamos substituir esses valores para ver, né, que tipo de valor de velocidade angular que o bloco adquire dependendo da velocidade do projétil. Vamos supor que o projétil ele esteja se deslocando com uma velocidade super rápida, ok? Digamos que V seja igual a 500 metros por segundo. Vamos supor também que a massa seja igual a 40 gramas, uma massa pequena. O bloco possui 20 quilogramas. Então, com esses dados, a gente consegue calcular tanto a velocidade do centro de massa quanto a velocidade angular. O VGF vai ficar 0,998, praticamente 1 metro por segundo. Já o ômega F vai ficar aproximadamente 13,85 radianos por segundo. Notem que o ômega F ficou positivo, ou seja, ele vai rotacionar a direção no sentido anti-horário. Ok? Então, vocês podem considerar aqui esse projétil aqui vindo de um rifle, por exemplo, atingindo um bloco massivo.
Tá? O bloco ele vai começar a se deslocar se tiver uma superfície lisa, né? Ele vai se deslocar a 1 metro por segundo e vai adquirir uma rotação de 13,85 radianos por segundo, o que dá aí 2 voltas por segundo aproximadamente. Neste segundo exemplo de colisão inelástica, eu não vou deixar o bloco livre. O bloco ele vai estar restrito para se movimentar aqui em torno deste pino aqui, ok? Então aqui já muda a situação, né? O sistema, após a colisão, ele vai ter um movimento, né? O sistema resultante ele vai permanecer unido, então eu vou ter um objeto novo, né? Referente ao sistema bloco projétil, mas o movimento desse bloco vai ser um movimento conhecido, ele vai ter uma cinemática conhecida, né? A saber, esse sistema bloco projétil vai realizar uma rotação em torno desse eixo fixo. Okay? Eu vou chamar esse eixo aqui, esse ponto aqui, de ponto A. Okay? Então, qual que será neste caso, dadas as mesmas condições do exercício anterior? Nesse caso, qual será a velocidade angular do bloco, do sistema bloco projétil, melhor dizendo? Então, a gente aqui não vai mais utilizar a conservação do momento angular e conservação do momento linear. A gente precisa utilizar o princípio do impulso. Então, para resolver esse problema de colisão inelástica, no qual o corpo rígido está restrito a se mover, ele possui uma restrição no movimento, a gente precisa aplicar o princípio do impulso para um sistema de partículas. Então, como é que funciona o princípio do impulso para um sistema de partículas? Então, aqui eu tenho aqui princípio do impulso para um sistema. Então, ele é enunciado da seguinte forma. Eu tenho para o impulso linear, eu tenho o momento linear total do sistema antes da colisão, mais o somatório de todos os impulsos externos ao sistema. Isso vai ser igual ao momento linear total após a colisão. Então, existe uma diferença, é bem sutil essa diferença, né? Porque o princípio de impulso para uma partícula ele era dado por momento linear inicial mais aplicação de impulso é igual ao momento linear final. Quando eu considero um sistema de partículas, né, por exemplo, dois objetos colidindo, os impulsos devido ao contato entre os dois objetos não vão entrar para o cálculo do princípio de impulso. Esses impulsos aqui que ocorrem devido à força de contato são impulsos internos. Então, ocorre sempre em pares, né? Pares de ação e reação. Na resultante dos impulsos aplicados, eles se cancelam. Então, para eu aplicar o princípio do impulso para um sistema, eu tenho que considerar apenas os impulsos de origem externa. Então, que tipo de impulso a gente vai considerar como externo? Né? Vão ser os impulsos de reação, né? Devido à existência de pinos, superfícies, hastes, etc. Então, é muito importante lembrar, né, aqui que para o princípio do impulso envolvendo o movimento de dois objetos, as forças de contato não entram aqui no cálculo do impulso. É apenas o impulso de origem externa, né? Em particular, impulsos de reação, devido à existência de pinos e superfícies. No princípio do impulso angular, acontece a mesma coisa, só que a gente troca o momento linear por momento angular. Momento angular total antes da colisão, mais a aplicação do impulso angular externo
angular externo é igual ao momento angular total após a colisão. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a aplicar, então, o princípio do impulso linear. Então, vamos definir aqui o plano de contato. O plano de contato está na direção vertical, a linha de impacto na direção horizontal. Então, eu vou analisar o princípio do impulso na direção x. Notem que aqui eu não tenho impulso devido à força ao impulso de contato, devido à colisão, na direção y. Então, a gente tem o seguinte, o momento linear do sistema antes da colisão, que é devido ao projétil apenas, então é mv, mais a aplicação do impulso externo. Quem que é o impulso externo? O impulso externo é a existência desse pino aqui. Então, eu vou colocar aqui, eu vou escrever o impulso externo, vou definir uma orientação, tá? Para o impulso externo, vou colocar o impulso externo na direção para a esquerda. Isso aqui é só um chute. Tá? Então, isso aqui vai ser o meu impulso devido à existência do pino em A. Ok? Então, mais o impulso em A. Como eu coloquei para a esquerda, eu vou colocar o sinal de menos aqui. Isso vai ser igual a massa total do sistema, porque é uma colisão inelástica, m mais emão, vezes a velocidade do centro de massa após a colisão na direção x. Aqui a gente já tem uma informação a mais, né? Porque o bloco vai rotacionar em torno de um eixo fixo em A. Então, a gente sabe, caso a gente souber a velocidade angular do bloco, a gente tem como saber a velocidade do centro de massa. Então, aqui um mini problema de cinemática, né? A gente tem que VGF é igual a ômega F, produto vetorial com RG barra A. Ou seja, a velocidade do centro de massa vai ser dada a partir da velocidade angular do bloco. Né? Então, a gente tem que VGF vai ser igual a ômega F na direção K, sem definir sinal para ômega F, é incógnita, produto vetorial com RG barra A. Então, é a localização do centro de massa em respeito ao eixo de rotação A. Então, a gente tem a altura aqui do bloco 0,3. Este vetor vai ser igual a menos 0,15 na direção J. E aí eu tenho, né, K vetor J é igual a menos I, com menos aqui vai dar mais. Tenho 0,15 ômega F na direção I. Então, aqui eu tenho o seguinte, mv menos IA é igual a massa, m minúsculo, mais m maiúsculo, que multiplica a componente x da velocidade do centro de massa do sistema bloco projétil, que é igual a 0,15 vezes ômega F. A expressão para o impulso, princípio do impulso, para o sistema na direção x está completa. Aí vocês devem estar se perguntando, né, o que acontece com o impulso de reação do pino na direção y? Né?
Na direção y, eu não vou ter impulso de reação. Por quê? Porque o projétil não possui momento linear na direção vertical. Tampouco o centro de massa vai adquirir uma velocidade na direção vertical. Então, não há razão para o sistema, como o sistema, ele modificar o estado de movimento na direção vertical. Então, o impulso de reação aqui no pino é nulo. Finalmente, vamos agora para o impulso angular. Para o impulso angular, eu tenho o seguinte, eu tenho o momento angular do projétil, colocando a origem do sistema, coincidindo com o centro de massa, eu vou ter o vetor RC, produto vetorial com a massa do projétil vezes a velocidade na direção y. Este aqui é o momento linear, mais o impulso angular. Como é que a gente calcula o impulso angular? Só lembrando que o impulso angular é dado por R, produto vetorial com o I. Então, esse aqui é o impulso angular externo ao sistema. Isso tudo vai ser igual ao momento angular do sistema bloco projétil. O sistema bloco projétil, como o m é muito menor do que m maiúsculo, ele vai ser igual a Ig ômega F. Ou seja, o Ig, o momento de inércia que a gente tinha anteriormente, não vai ser modificado. O momento de inércia do bloco uniforme aqui. Mesmo com a bala alojada no bloco, o momento de inércia não vai se modificar. Isso aqui na direção K. Então, o impulso externo tem somente direção horizontal para a esquerda. O vetor R é o vetor que aponta ao ponto de aplicação do impulso. Então, o vetor R é justamente este vetor aqui. Vou colocar o vetor R no desenho. Este vetor aqui. Este é o R. Fazendo os cálculos, a gente tem RC. RC é o vetor que localiza o ponto de contato. RC a gente já calculou, Ele tem duas componentes. Tem componente negativo em x, que é igual a menos 0,1, e componente negativo em y, menos 0,15 na j. Produto vetorial com massa vezes a velocidade na direção y. Mas esse vetor R é igual a 0,15 na direção j. Produto vetorial com o impulso A, menos IA na I, na direção I. Isso tudo é igual a Ig ômega F. Calculando o produto vetorial, a gente tem o seguinte. I com I dá zero, J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais. Então, eu tenho 0,15 mV. J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais. Mais 0,15 IA. Isso vai ser igual a massa sobre 12, que multiplica 0,3 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. É o momento de inércia de um bloco com distribuição de massa uniforme. Vezes ômega F. Tudo isso na direção K. Então, já eliminei o K aí da jogada. Então, notem que a gente tem duas expressões aqui,
Essa expressão aqui eu vou chamar de expressão, esta aqui de cima de 1, esta aqui de 2. A gente pode eliminar o impulso externo devido ao pino, ok? Então, eliminando o impulso externo, a gente pode multiplicar a expressão 1 por 0,15 e somar as duas expressões. Vamos ver quanto é que fica. Então, eu pego 1 vezes 0,15 mais 2. Então, aqui eu tenho 0,15 MV mais 0,15 MV, dá 0,3 MV. Menos 0,15 A mais 0,15 A dá 0. Isso vai ser igual a Emão mais Eminho, que multiplica 0,15 ao quadrado mais Emão sobre 12, 0,3 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Tudo isso multiplicado por ômega-f. Então, eu tenho uma expressão aqui para ômega-f que depende apenas de V e de M. Ômega-f vai ficar, então, igual a... Calculando ômega-f, substituindo os valores das massas e das velocidades conforme o exemplo número 1, a gente chega a aproximadamente 9 radianos por segundo. Bom, este resultado aqui é um pouco diferente, né, do que a gente obteve anteriormente. Anteriormente a gente obteve 13,85, vamos dar uma olhadinha, vamos conferir. 13,85 radianos por segundo. E aqui a gente obteve um valor menor, né, 9 radianos por segundo. Tá? Bom, o que aconteceu aqui, né? Essa colisão inelástica, ela ocorreu de uma maneira substancialmente diferente, né? O bloco aqui ele está preso no pino, né? Então o pino ele precisa exercer um impulso, né? De modo que façam com que esse ponto do bloco aqui segure o objeto aqui no lugar. Será que a gente acertou o sentido do impulso de reação desse pino aqui quando eu atinjo o bloco com projétil na extremidade inferior? Vamos ver quanto é que vale o impulso de reação? Então, a gente pode pegar aqui a expressão 1 e calcular o impulso de reação, né? Então, de acordo com a expressão 1, a gente tem que o impulso em A é igual a mv menos soma das massas vezes 0,15 ômega-f. A gente tem o valor de ômega-f. Substituindo, a gente obtém que o impulso de reação no pino é igual a menos 7, aproximadamente menos 7. E aqui a unidade de impulso é quilograma metro por segundo. É a mesma unidade do momento linear. Então, na verdade, nós erramos, né? O pino ele precisa exercer um impulso de reação para a direita para fazer com que esse bloco rotacione, né, após a colisão do projétil no bloco. Então, para lembrar, né, nesse tipo de colisão, uma colisão envolvendo uma restrição no movimento, a gente não vai utilizar a conservação do momento linear ou conservação do momento angular, né? Justamente porque existem impulsos externos aplicados, né? O impulso externo,
quando você tem um impulso externo, você tem que utilizar aí o princípio do impulso, né? Escrito para o sistema. Então, o princípio do impulso para o sistema, você vai pegar o momento linear total do sistema, mais o somatório dos impulsos externos, né? Ou seja, esses impulsos externos vão excluir os impulsos existentes no contato entre os objetos, tá? Então você pode pegar os outros impulsos, né? Força normal, tração, compressão, existência de pino, tá? A ação deste impulso externo no sistema vai fazer com que o momento linear total do sistema se modifique. Ok? Bom, era isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.